Bem, pessoal, vamos falar agora aqui sobre o Kanban. O Kanban também está aí dentro das metodologias ágeis, né? Fazendo contraponto com a metodologia tradicional de gerenciamento aí de projetos e de atividades também. Então, o Kanban, primeiro ponto aí que a gente destaca no Kanban é que ele vai ser um método visual. Então, eu vou ter um quadro. Nesse quadro, eu vou ter colunas que representam fases e eu vou ter os cartões que vão ter as minhas atividades. Eu posso ter aqui, por exemplo, cartões coloridos. A ordem que eu coloco os cartões determina a prioridade, o que deve ser feito. Eu posso ter cores que vão determinar, por exemplo, prioridades também ou algum outro tipo de aspecto. A grande característica do Kanban é que ele é visual. Você vai olhar para um quadro, tá? E qual a função dele? Gerenciar um fluxo, né? Um fluxo de trabalho. Então, veja, aqui é uma coisa importante. Imagine uma fábrica. Eu tenho um fluxo de trabalho. Imagina que eu vou construir um carro. Então ele entra na linha de montagem. Então eu tenho pessoas que colocam porta, tenho pessoas que colocam farol. Então eu tenho uma linha de montagem, um fluxo ali de trabalho. Só que aqui no Kanban a gente vai ter uma coisa bem interessante, que é essa característica aqui, ó, de dizer que o Kanban é um sistema puxado. Qual a diferença ou contraponto disso? É o chamado de sistema empurrado. Né? Como assim? Então imagine que você tem em uma fábrica as pessoas que produzem pneus e as outras pessoas que colocam o pneu no carro, por exemplo. Então, se eu estou em um sistema que eu chamo empurrado, eu tenho ali um pessoal criando pneus, né? Produzindo pneus. Só que a produção de pneus ela pode ser muito maior do que a velocidade com que as pessoas conseguem colocar o pneu no carro, tá? Se isso não importa, se eu passo o pneu para a próxima fase, para as pessoas e vão acumulando nas pessoas que têm que colocar os pneus, isso é chamado de sistema empurrado. Então eu empurro o trabalho para a próxima fase e não quero nem saber. No Kanban, não. Aqui a gente tem o que a gente chama de sistema puxado. Então, eu só vou puxar uma nova atividade se tiver espaço. Se eu consigo. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando, coloquei os 4 pneus no carro lá. Beleza. Aí surgiu um novo carro. Aí sim eu vou pegar 4 pneus da fase anterior e trazer para essa fase de colocar os pneus. Então, existe um limite de trabalho. Isso é um conceito importante também dentro do Kanban. Isso tem a ver com o que a gente chama de sistema puxado. Então, o Kanban é um sistema puxado. E aqui está, inclusive, a explicação. Porque ele só inicia novas tarefas quando a etapa seguinte tiver capacidade. Então, eu tenho um fluxo controlado e evito também sobrecarga, né, de quem está trabalhando em uma determinada etapa. Uma coisa que difere o Kanban do Scrum é que eu não tenho ali papéis fixos. Então no Scrum eu tenho o PO, tenho o Scrum Master, eu tenho papéis fixos definidos. Aqui não. Então não há um papel fixo definido, então característica importante, nem ciclos formais. No Scrum eu tenho um ciclo ali que é a minha sprint, né, de 2 semanas a um mês. Aqui no Kanban não, né? Eu posso fazer isso de maneira bem flexível. E aí o Kanban vai utilizar 3 princípios. O primeiro princípio é esse visual. Então eu vou visualizar o meu fluxo de trabalho dentro desse meu quadro. Esse meu quadro é formado por colunas. Cada coluna vai representar tipicamente uma fase desse meu fluxo. Eu vou limitar o trabalho em progresso. Então, uma determinada coluna, em uma determinada fase, eu não posso ter mais do que 5 cartões, mais do que 6 cartões. Então, eu posso limitar o total de cartões também do meu quadro. Então, por isso que ele é um sistema puxado. Existe um limite. Só quando há capacidade que eu puxo um novo cartão. E ele também vai falar dessa melhora contínua do fluxo, tá? Então, esses são os 3 princípios. Aí eu posso usar em desenvolvimento de software, posso usar em suporte, né, atividades de suporte na área de TI, né? Então, que não é desenvolvimento, então pessoas que atendem o chamado para instalar um computador, para, né, instalar um servidor, um banco de dados, não necessariamente desenvolvimento ali de código. Então, suporte, operações, desenvolvimento, tudo isso pode utilizar o meu Kanban. Aqui em cima, ó, tem um quadrinho, deixa eu cadê minha mão aqui em cima, ó, tem um quadrinho deixando claro essa diferença entre o Scrum e o Kanban. Então, o Scrum tem aquele ciclo definido formal que é sprint e também papéis
definido, o Scrum Master, o PO, o time de desenvolvimento. Aqui no Kanban não, ele é bem mais genérico, pode ser aplicado a várias coisas diferentes. O fluxo é contínuo e também permite aí flexibilidade. Aqui, pessoal, nesse quadrinho aqui, ó, você vê de maneira visual o nosso quadro Kanban. O Kanban é isso aí, é um quadro. E aí eu tenho as colunas definindo as fases. Podem ter nomes os mais variados, né? Nesse quadro que a gente colocou, ó, a primeira fase ali é definir as histórias do usuário. Aí depois alguém está executando mesmo, tem um to-do. Então esse to-do vai aparecer sempre, né? A fase de execução, né? Depois em progresso, testando. E o done para ter dizendo que o meu trabalho foi concluído. Mas eu posso ter diferentes nomes aí nas minhas colunas. Quais são as colunas típicas? A gente colocou aqui, ó, uma primeira coluna típica chamada de backlog. Lá no Scrum a gente também tem isso. Backlog é aquilo que eu tenho para fazer, né? Mas ele não está necessariamente sendo feito naquele momento. É o que eu tenho que fazer. Fazer, o do, quer dizer que eu estou fazendo, né? Eu estou fazendo. Até fazer uma correção aqui, pessoal. Nessa coluninha que ele diz assim, ó, os stories seria um backlog assim geralzão. Depois o to do é o que eu tenho para fazer. O in progress é que eu estou fazendo mesmo. Mas em alguns outros quadros você vai ter o fazendo, por exemplo, né? Que você realmente está executando. É que ele chamou aqui em progresso, né? Então eu tenho algo ali para fazer, algo em progresso mesmo, o teste e depois o concluído. Então, essas são colunas típicas aí do meu quadro Kanban, tá? Cartões que representam tarefas. Esses cartões, eles podem ser, de fato, uma tarefa a ser executada, pode ser um bug, por exemplo, que você tem que tirar, pode ser uma tarefa que você tem que executar, uma tarefa de suporte. Então, o seu cartãozinho tem, de maneira geral, as tarefas. O wipe, que significa Work in Progress, vai limitar a quantidade de tarefas naquela coluna. Quantos cartões eu posso ter naquela coluna ali, tá? Então a gente limita porque é um sistema puxado e evita a sobrecarga. Também eu posso ter raias horizontais. Então eu posso dizer quem vai fazer um determinado atividade. Geralmente não tem, mas isso não quer dizer que não possa ter. É possível você ter essas raias. E aí, uma vez que o quadro está rodando, eu preciso avaliar esse meu quadro. E eu avalio esse quadro por meio de métricas. Essas métricas aqui são as mais comuns e é que tem mais chance de cair na prova. A primeira métrica é chamada de lead time. Lead time. Ele vai medir desde que o cartão ali, né, que foi criado no backlog até ele chegar no done, concluído. Então, o grande ponto aqui, ó, do lead time é perceber que ele vai do backlog até o finalizado. Por que eu estou falando isso? Porque eu também tenho o tempo de ciclo. E a diferença, ó, que ele vai começar do início do trabalho. Então, uma coisa é eu ter criado algo que está lá no backlog, em algum momento decide-se que ele vai ser executado. Então, desde a criação do backlog até ele finalizar, lead time. Desde o momento que ele começou efetivamente a ser executado, cycle time. Então, a diferença importante pode ter uma pegadinha aí na sua prova. O throughput, que a gente pode traduzir como vazão, é a quantidade aí, né, por unidade de tempo que eu consigo concluir. Quantos cartões ficam ali concluídos? Então, por exemplo, 15 tarefas concluídas por semana. Esse é meu throughput, né? Meu throughput médio que a minha equipe consegue entregar, por exemplo, por semana. O wipe a gente já viu, que é essa limitação do trabalho em progresso, é o número de itens ali máximo que eu posso ter em uma determinada coluna. Nessa questão aqui, ó, então, da FCC, bem recente, ele fala o seguinte, ó, os analistas decidiram utilizar uma métrica, tá? E o que é que eu tenho nessa métrica aqui, pessoal? Aqui, ó, o tempo que se gasta de um item do backlog, ó, a partir do backlog até o finalizado. Se é do backlog até o finalizado, é lead time. Se fosse da execução efetiva, aí eu teria o cycle time, tá? Então, por isso, gabarita aqui, letra C. Outras métricas, essas aqui eu destaquei o CFD, porque também é algo bem recorrente, né? Assim, na prática, inclusive. Então, é um gráfico importante. Mas essas são aqui outras métricas, sendo que aquelas primeiras que a gente viu, você tem que memorizar mesmo, que tem a maior chance de cair na sua prova. Aqui eu tenho um chamado Lead Time Percentil. É parecido com o Lead Time, só que de maneira
percentual, tá? Então eu vou dizer 85% dos itens são entregues em até 7 dias. Isso vai se relacionar com uma outra métrica que a gente chama de SLE. Então aqui é um cálculo e o SLE é a estatística em si sendo utilizada, tá? Então, nesse exemplo, 85% dos cartões já vão para a Doni depois de 7 dias. Eu já tenho 85% pronto nesse exemplo. Eu também tenho time to market. Então, desde a ideia até o valor entregue. Então, isso aqui é uma coisa mais estratégica. Desde que eu pensei naquilo até quando o meu cliente recebe efetivamente, né, a implementação. Tempo de bloqueio. Pessoal, o que é que acontece? Às vezes, o programador que está resolvendo uma determinada tarefa tem um impedimento, depende, por exemplo, de um acesso. Então, eu não vou contar esse tempo, eu posso não contar esse tempo como tempo efetivamente de resolução. Então, eu bloqueio o meu cartão. Eu posso bloquear o meu cartão. E aí, nesse sentido, é interessante eu ver quanto tempo, né, um item fica bloqueado. Então, isso aqui é o tempo de bloqueio. Um item está esperando alguma providência, você botou aquele cartão ali em hold, né, em espera. Fluxo de eficiência. Aqui é um cálculo. Então, eu tenho o tempo de trabalho ativo, ou seja, quando efetivamente eu estou trabalhando em determinado cartão, dividido pelo lead time dele, total, e isso de forma percentual. Por isso, vezes 100. Esse aqui, ó, o envelhecimento do wipe. Então, ele mede há quanto tempo um item está em progresso. Isso vai me dar uma ideia de tarefas que estão presas ali. E o CFD é esse gráfico. Aqui você tira várias métricas. Eu coloquei ele aqui ao lado. Então, geralmente, ele vai ter esse jeitão aí, esse formato aqui de cima, tá? Então, ali, por exemplo, eu posso ver o ciclo time, eu posso ver o wipe, ali eu também consigo ver o lead time. Então, esse gráfico, ele é chamado de CFD. Então, ele mostra, de maneira geral, a previsibilidade do meu fluxo ao longo do tempo. Existe uma métrica, pessoal, que é chamada de SLE. Essa é uma métrica estatística, tá? E tem relação com aquela percentual que a gente viu, do lead time lá, percentil. Então, ele mede uma expectativa de tempo de entrega. Então, é uma característica estatística, né? E mede o que é que está acontecendo com o meu quadro. Então, exemplo, 85% dos itens são entregues em até 5 dias úteis. Eu vou mostrar o gráfico do SLE para você entender isso aqui de maneira bem precisa. Mas o que eu quero dizer aqui é uma medida estatística. Em média, após 5 dias, 85% dos meus cartões estão prontos. Eu posso ter um SLE desse tipo. 85% são entregues em 5 dias. Mas eu posso aumentar essa porcentagem. Posso dizer assim, em 90% dos itens são entregues após 9 dias. E depois de, por exemplo, 30 dias, 100% dos itens são entregues. Então, é sempre essa relação entre dias e percentual dos itens que foi entregue. Isso é chamado de SLE. Isso contrasta com a outra medida chamada de SLA. Então, o SLA é um acordo de nível de serviço. Então, por exemplo, você contrata a internet na sua casa. O SLA vai dizer assim, durante um mês, eu só vai faltar internet, por exemplo, um dia no ano. Esse é o meu SLA. Então, eu estou fazendo um acordo que a internet não poderá faltar mais de 24 horas durante um ano. Isso é um SLA. O SLE é um análogo disso, só que é uma medida estatística. Então, aqui no quadro Kanban, ao invés de a gente ter um SLA, a gente tem um SLE. Então, eu digo aqui o que eu espero de resolução de cartões dentro de um determinado percentual aqui, né? Então, nesse exemplo aqui, ó, considerando o histórico, se o meu SLE é de 85 em até 5 dias úteis, existe uma grande chance, por isso que é probabilístico, que os novos itens também sigam essa média, tá? Beleza, aqui tem um exemplo de como a gente calcula o SLE. Então, cada pontinho desse aí é o momento em que um cartão ficou pronto. Aqui no Y, eu tenho o meu cycle time, lembra? Desde o início que ele começou a ser executado até ficar pronto. Então, por exemplo, vamos pegar esse cartão aqui, ó. Após 13 dias, esse cartão ficou pronto. Esse aqui também ficou pronto em 13 dias. Mas repare que o momento, a data é outra, né? Então, um cartão iniciou depois e um outro iniciou antes. Mas os dois terminaram em 13 dias. Por isso que ele está aqui. Esse outro cara que também terminou numa data mais à frente, também terminou em 13 dias. Então, se eu pegar aqui a data que ele iniciou, é só pegar 13 dias para trás. Então, note que agora eu posso fazer essa medida estatística. Por exemplo,
Utilizando esses 50% aqui, ó, se eu contar todos os cartões, metade dos cartões, né, após 8 dias estão prontos, né? Veja, todos esses cartões aqui ficaram prontos no máximo após 8 dias. Então eu posso dizer que o SLE é 50% após 8 dias. Essa é uma medida de SLE. O que eu também tenho aqui? Eu poderia usar esse aqui do 70%. Então eu ia contar aqui a quantidade de cartões e ia dizer, olha, 70% dos cartões estão prontos em 13 dias. SSLE é de 85%. 85% dos cartões estão prontos em 16 dias. E aqui SLE é de 95%. 95% dos cartões estão prontos, né, em 19 dias. Então isso é o que a gente chama aí de SLE, né, que faz contraste com o que a gente chama normalmente de SLA. Beleza. Quais são as práticas e interpretações do nosso quadro? Os itens no topo, geralmente, são os que têm maior prioridade, então eu coloco em cima o que tem maior prioridade. Eu posso ter colunas de buffer. Então, o que é que acontece? A gente falou daquela questão de produzir vários pneus, né? E aí eu não empurrar para a próxima coluna. Eu posso colocar em uma coluna que ela está acumulando esses pneus, entre aspas. Então, a gente chama essa coluna de buffer. Então, o cara, na coluna anterior, ele entregou e passa para essa coluna de buffer, que é uma coluna de espera. Mas não é uma coluna onde efetivamente alguém estará trabalhando. Eu só estou acumulando cartões ali que estão prontos para seguir para a próxima etapa, tá? Então, eu posso também ter esse tipo de coluna no Kanban que a gente vai chamar de coluna de buffer. Ele é visual, a gente já falou isso várias vezes, então o quadro é visual, eu consigo visualizar ali defeitos, se for um bug que eu estou tratando, né, um cartão de bug, tarefas, recursos, né, e ajuda na priorização do meu time. Não há interação fixa, não tem aquelas sprints fixas, né? E ele é contínuo e adaptável. Então é diferente do Scrum que a gente falou, não tem necessariamente uma interação ali, um sprint fixo, né? E uma determinada tarefa, inclusive, se ela for urgente, ela pode entrar no meio ali daquela interação. No Scrum não, eu tinha que esperar a sprint acabar, tá? Aqui tem uma flexibilidade maior, tá? Então, questão aqui, ó. Enquanto o processo de desenvolvimento Scrum usa sprints formais, no Kanban tem o quê? Não tem interações fixas, né? Não define sprints. Sprints é para o Kanban, ou perdão, para o Scrum. No Kanban eu não tenho sprints, tá? Beleza. Próxima questão aqui, ó. Eu tenho um quadro, né? Ali fazer, desenvolver, fila para teste, ó. Fila para teste. Isso já traz a ideia de um buffer. É uma fila ali, não tem ninguém realmente trabalhando ali. Eu só estou acumulando cartões que depois, quando o cara for testar, ele pega dessa coluna anterior e testa efetivamente. Então aqui, pessoal, esse exemplo aqui, ó, fila para teste, isso aqui é o buffer. Né? Eu vou acumulando cartões aqui e depois, quando tiver livre aqui, esse cara pega e traz para cá, tá? Então vamos lá. O que ele diz aqui? De acordo com o quadro, né, desse projeto. De acordo com o quadro. Implantar é um buffer. Não, implantar eu estou executando uma tarefa efetivamente. Onde é que tem um buffer aí? Desse fila para teste. Então, essa palavrinha fila vai ajudar a gente a identificar que é um buffer, então ele tem que falar, né? Que ali está sendo acumulado cartões, tá? B. Existe uma priorização de itens nas colunas. Os defeitos ficam acima. Normalmente, no topo é o de maior prioridade. Se a gente olhar a coloração ali, a gente vai ver que os branquinhos eles estão sempre em cima. Então, é coerente com o que ele está afirmando aqui, né? A priorização faz com que a equipe saiba em que trabalhar primeiro, isso é evidente, isso é lógico, né? Agregando mais valor ao processo. Então aqui, é lógico, a única coisa que você precisaria raciocinar é que os defeitos ficam em cima, olhando aí para o quadro, então essa está coerente e as outras vão estar erradas, essa vai ser a melhor resposta. Diz, a sétima tarefa entrará na coluna, fazer, então aqui na coluna fazer eu já tenho 6, né? Vou pegar aqui minha setinha aqui, ó. Na coluna fazer eu já tenho 6. Na 7 deverá receber mais 2 recursos. Não necessariamente. Inclusive aqui o conceito de recurso é o próprio de tarefa. Então aqui tá confuso, né? E não tem essa obrigação. As 3 tarefas da coluna fazer. Então vamos aqui, coluna fazer, né? Chegarão ao mesmo tempo na coluna teste. Não, depende de quando terminar, né? Eu não sei, por exemplo, essa tarefa está dizendo que essa tarefa e essa aqui, por exemplo,
vão chegar no mesmo instante aqui. Ninguém garante isso, né? O trabalho aqui que vai acontecer nessas colunas, elas não vão ser sempre feitas ao mesmo tempo, né? Então não tem como garantir isso aqui. Viagem. A inexistência de linhas horizontais ou raias, né, é uma exigência do Kanban. A gente disse que não, posso ter raias também. O normal é não ter raias. Então, melhor resposta aí, gabarito letra B, tá certo? Beleza, pessoal? Então entregamos aqui o que a gente entende como mais importante aqui para responder 99,9% das questões de Kanban, e o resto aqui é você fazer questões. A FCC, por exemplo, tem pouquíssimas questões de Kanban, você pode complementar com outras bancas, por exemplo, tá? Grande abraço, até a próxima, valeu, tchau, tchau.